Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone com um review bem especial. Eu já falei aqui no canal sobre a Maze, tá? Que resumidamente é uma marca de fones de ouvido criada pelo António Maze na Romênia. Ele é um designer de produto que começou fazendo fones OEM com algumas alterações e depois entrou de vez na comunidade audiófila com o 99 Classics e depois com o 99 Neo. São dois fones portáteis aí, o Classics custa seus $310. Eu fiz uma avaliação dele aqui no canal, dá uma olhada aqui em cima caso você não tenha visto. Mas assim, os dois são fones portáteis muito interessantes que foram muito benquistos aí na comunidade audiófila, ainda que tenham uma sonoridade meio que mais musical. Então assim, tipo, eles são muito populares entre esse grupo, mas nunca foram fones de referência. A Maze nunca se posicionou como sendo uma marca que faz fones de referência. Até que, do nada, eles me vêm com um fone planar magnético de $3.000, tá? Que é justamente o objeto dessa avaliação, que é o Empyrean. Ele foi enviado pela German Audio, que é a representante oficial da Maze no Brasil. E hoje eu vou fazer esse review para vocês de um fone que eu estava bem curioso para ouvir. Ele custa R$26 mil. É um fone bem caro. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição caso você se interesse. Vamos lá. Vocês querem unboxing? Dá uma olhada nisso aqui. Olha como é que esses fones vêm. Eles vêm com uma mala. Deixa eu botar assim para vocês verem de frente. Olha só. É uma mala, cara, toda de metal. Aqui, Maze, Empyrean, um fone isodinâmico, ele tem um esquema diferente de alto-falante, já vou explicar pra vocês. E um falante exclusivamente feito pela Rinaru, tá? Que é uma marca aí que, eu acho que ela já nasceu numa parceria com a Maze, aqui ó, feito na Romênia. Mas, cara, isso aqui é literalmente uma maleta inteira de metal, isso aqui ó, tudo metal. Aí, olha essas travas aqui, cara, olha só, olha o barulho. Tipo, você tá pegando um troço especial, né? Eu vou fechar aqui pra vocês verem, ó. Né? Não é qualquer coisa, né? E aí, quando você abre, você... Ai, fica difícil de ver pelo escuro. Você vê aqui o fone. Aí é o seguinte, ó. Aqui tem o cabo. Aqui tem um manual, né? E um cartãozinho. E olha esse detalhe aqui. Deixa eu só botar aqui pro lado, só pra vocês verem. Cara, isso aqui é assinado pelo próprio Antônio, tá? O Antônio Maze. Isso aqui é caneta. Isso aqui é impresso, isso aqui é caneta. Ele pegou uma canetinha e assinou isso daqui. O próprio Antônio Maze. E aí, aqui na case... só mostrar o cabo pra vocês. Ó, o cabo é um cabo bem... Obviamente, né? Como é de se esperar. Bem bonito, tá? Bastante sofisticado. Ele é revestido de nylon. E tem, o divisor Y de metal, com o logo da marca, os conectores também de metal, sabe? São mini XLR. E aqui, um detalhe interessante. Olha só, não é P10. Isso é um indicativo de uma das vantagens do Empyrean. Ele é um fone fácil de tocar. Você ainda vai precisar de um amplificador, né? Também não espero que você gaste R$26 mil num fone de ouvido para ouvir no celular, mas... se você quiser, ele até pode, tá? Então ele não é um fone particularmente exigente. Aqui você tem também, obviamente, o fone, tá? E ele vem, cara, com mais de um par de almofadas. Deixa eu tirar ele daqui e aí eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ih, gente. Aí, olha esse detalhe aqui, ó. Espera aí. Tá vendo? Tipo, você abre e aí tem o cartãozinho aqui que fica, né, com... só o nome, né? Como se fosse tipo um displayzinho aqui, cara. Toquezinho bem legal. Deixa eu botar essa case pra lá. Pra poder falar mais do fone. Ó. O fone é esse aqui, como é de se esperar. É um fone lindíssimo, né? A Maze sempre foi uma marca que fez fones bonitos. E aqui não é diferente. Qualidade de acabamento espetacular, como é de se esperar de um fone nessa faixa de preço. Cara, isso aqui, ó. Fibra de carbono. Aí tem essa tira de couro aqui com o logo. É um design simples, de certa forma, se você for parar pra pensar, né? É uma estrutura simples, mas muito bem executada, né? Tudo isso aqui é de metal, cara, são formas, cara, relativamente complexas aqui, entendeu? E, assim, acabamento de referência, sabe? Tem esse padrão super bonito aqui nas conchas, nessa parte interna. Aí o ajuste de altura é por aqui. E, cara, isso aqui, ele é até um pouco mais firme do que você imagina, tipo, pra você subir, mas, cara... dá aquela sensação de solidez, assim, de ser um movimento muito polido, cara. Realmente, assim, é uma qualidade de construção espetacular que esse fone tem. As almofadas, elas são removíveis, né? Como eu falei, ele vem com 2 pares. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, porque tem diferença de preço. Mas,
Olha só os falantes aqui. É esse falante que eles chamam de isodinâmico, né? Você meio que tem... É como se fosse um planar magnético dividido em duas áreas. Você tem uma área que funciona meio que como woofer e outra como mid-range tweeter. Então você tem aqui uma área circular aqui embaixo e aqui em cima um padrão... Não dá pra ver direito por aqui, né? Mas é um padrão de serpentina. E, cara, é muito bem construído, realmente, assim, muito sólido, muito luxuoso. E ele vem com essas duas opções de almofada, o que te dá não só um toque diferente, mas uma sonoridade um pouquinho diferente também, sabe? As duas têm uma grade de alumínio aqui, cara, é muito, muito sofisticado. Deixa eu botar as almofadas. Elas são presas por imã, tá? Então, cara, você só encaixa aqui, aperta e já tá pronto. Gosto desse tipo de sistema porque é super simples. Em termos de conforto, cara, ele é simplesmente um dos fones mais confortáveis que eu já usei. Ele me lembra o Stax SR007 que eu já tive, de certa forma, tá? Não é um fone leve, mas é um fone que te veste bem demais. Esse formato aqui, dessa tira de couro, ele pode ser esquisito esteticamente, mas em termos de conforto, cara, se justifica. E não é um fone portátil, né? Então você só vai usar em casa, então não tem problema ele ter esse aspecto aqui diferente nesse sentido. Ih, peraí que essa aqui não ficou tão encaixada. É muito confortável, gente, muito. Ele não faz nenhum tipo de pressão lateral significativa superior, essa distribuição de peso para mim é perfeita, então é um fone muito confortável, tá? Vamos falar agora sobre o que interessa, que é o som. Bom, o Empyrean é um fone excepcional em diversos aspectos, mas ele não é perfeito, tá? Vou falar para vocês em detalhes. O que acontece? Em termos de tonalidade, se eu fosse definir o Empyrean, é que ele anda num misto fantástico de muita musicalidade e eufonia e transparência e resolução extremos. É muito difícil você fazer um fone que consegue juntar essas coisas dessa maneira, né? Normalmente você tem fones que são, por exemplo, como o HD800S da Sennheiser, que é um fone que eu acho espetacular em termos de resolução, transparência, espacialidade, mas não é um fone nem um pouco musical e envolvente. Por outro lado, você tem fones como o ZMF VLT, por exemplo, que é o contrário. É um fone que é ok em termos de transparência e espacialidade, mas ele é muito musical e envolvente. O Empyrean, ele consegue te entregar as duas coisas. Muita transparência, principalmente nos agudos, né? Vou chegar lá, e ao mesmo tempo muita musicalidade. Vou começar pelos graves. Como é de se esperar, num planar magnético, né, como o Empyrean, ele tem basicamente uma extensão infinita nos graves, tá? É um fone que tem uma resposta realmente exemplar nessa parte do espectro. Eu acho que são graves com uma presença muito bem julgada. Não considero que são graves exagerados. Também não considero que é um fone com graves em falta. São graves que têm muita textura, muita definição, bastante impacto, muita autoridade também. São graves muito mais presentes do que no Sennheiser. O HD800S, muito mais presente do que no Stax SR-L500. Assim, em termos de quantidade, ele está próximo do Focal Clear MG, que eu testei recentemente. É meio que esse tipo de pegada, sabe? Eu até acho que... e são... Só pra fechar, são excepcionais, tá? Então entre aqui os melhores gráficos que eu já escutei no fone de ouvido até agora tranquilamente, porque ele tem o peso, tem muita textura, muita definição, bastante impacto. São realmente exemplares nesse aspecto. Eu cheguei a ler, cara, a opinião de algumas pessoas achando que esse fone tem graves excessivos. Não é o que eu vejo. Eu acho que essa impressão vem em algum lugar por conta dessa extensão infinita, praticamente, né? Como muitos planares. Por exemplo, o Audeze LCD2 é um fone que eu considero meio exagerado nos graves, mas isso tem mais a ver com essa presença nos subgraves que não existe em fones dinâmicos porque eles têm um decaimento mais forte. Eu acho que isso faz com que você sinta um pouco disso. Mas eu acho que, na verdade, essa sensação vem um pouco mais dos médios no Empyrean, tá? Por quê? Entrando nos médios, aqui tem uma coisa que eu acho que é um pouco diferente e... É algo que eu considero um defeitinho, tá? Eu vou fazer uma crítica aqui a ele. É o seguinte, os médios desse fone, eles são uma região que ela é mais musical, como muitos dos fones que eu tenho testado recentemente, né? Como o Moondrop Blessing 2 Dusk, como o Focal Clear MG. Então são aqueles médios mais arredondados, mais melodiosos, que me lembram o Meizu 99 Classics em termos de tonalidade, sabe? Porque você tem aquela sonoridade bem suave, envolvente, calorosa, entendeu? Você tem isso aqui, tá? A questão é que, obviamente, eu tô falando de um fone que custa $3.000, né? 26 mil reais, então eu sou um pouco mais criterioso. Eu acho que tem algum calorzinho a mais ali nos médios que não é só uma questão de trazer mais musicalidade. Eu acho que traz
alguma coloraçãozinha pros meus ouvidos, tá? Eu sinto uma coisa um pouquinho mais anasalada, um pouquinho, tipo, assim de leve, tá? Nos médios dele. É uma característica que eu acho bem mais evidente com as almofadas de couro, tá? As almofadas de camurça, em grande parte, elas diminuem essa característica, mas eu sinto isso um pouco aqui. Eu acho que, por exemplo, fones como o Focal Clear MG e os MF-VRT, eles seguem essa linha de mais eufonia e musicalidade, mas sem nenhuma alteração tonal que eu acho que pode prejudicar de leve essa sensação de naturalidade e de ausência de coloração, tá? Eu acho que o ponto é esse, né? Ele traz essa musicalidade, essa envolvência, essa proximidade, esse intimismo, mas ao mesmo tempo, ao contrário de alguns outros fones, eu acho que você paga um pequeno preço em termos de naturalidade. Deixando claro que isso é como eu ouço, tá? Eu já tinha lido, obviamente, sobre esse fone, né? Porque foi um fone que sempre me interessou e eu nunca vi ninguém falar sobre ele. Então, assim, isso tem a ver com a minha percepção, tá? E eu acho que isso fica mais evidente quando eu comparo ele diretamente com esses outros fones, né? Aquele tipo de coisa que, assim, tipo, você pode estranhar um pouquinho se eu faço um AB direto com o HD800S ou com o Clear MG, que é uma coisa que eu fiz direto aqui. Agora, você ouvindo só ele, se acostumando com ele, não é um tipo de característica que chama atenção. Mas eu não posso deixar de observar isso, entendeu? Eu não quero que isso pareça como um defeito maior do que tá? Porque, assim, é uma característica, né? Que, como eu falei, a maioria das pessoas acredito que não vai sentir isso, não vai concordar comigo nessa percepção, mas é uma coisa que eu senti, sabe? Em algum lugar, quando eu saio dele pro HD800S, ainda que o HD800S seja um fone infinitamente menos envolvente, eu sinto que existe uma naturalidade a mais nos médios, entendeu? Por mais que seja uma outra pegada tonal, sabe? Essa coisa um pouquinho assim. Esse é o resumo, tá? É um pouco disso que eu sinto aqui nesses médios. Então, resumindo, eu acho que isso faz com que ele seja um fone, essa característica, né? Faz parte de uma série de meio que as traços de personalidade que fazem com que ele seja um fone extremamente musical e envolvente, né, para muitas coisas. Para ouvir uma Madeleine Peyroux aqui, uma Carla Bruni, né, uma coisa mais assim, é fenomenal, tá? Fenomenal. Como eu falei, é muito romântico, é muito envolvente. E ainda assim, ele tá no campo da naturalidade, tá? Não é um fone que eu acho que não é artificial. Longe disso, né? Eu só realmente estou sendo mais criterioso porque eu tô falando de um fone muito caro, tá? Mas friso mais uma vez que isso é uma percepção muito pessoal e que eu nunca li nada sobre isso, né? Então eu não sei se outras pessoas têm essa mesma percepção. E é o seguinte, cara, ele tem um grande trunfo, tá? Mas antes de falar do grande trunfo, eu vou falar do que pra mim é a única coisa que eu realmente considero uma limitação no Empyrean, que é a espacialidade. É o seguinte, ele tem uma resolução extrema, tá? Já vou chegar lá. Que pra mim tá muito mais próxima de eletrostáticos do que de fones dinâmicos. E até de outros fones planar magnéticos. E eu também acho que essa resolução, ela tem uma sensação de camadas, em termos de, assim, tipo, profundidade, que não é expansiva, mas é muito evidente, tá? É um fone muito transparente e muito detalhado, sabe? E muito preciso na posição dos sons. Muito, né? Ainda que ele seja, como eu falei, um fone mais musical, isso não é fácil de fazer, tá? É você aliar essa musicalidade, essa eufonia, a uma resolução, uma transparência, um detalhamento absurdos. Ainda que ele tenha essas proezas, o espaço que ele apresenta é compacto. Comparando, por exemplo, com o Sennheiser HD800S, é outro planeta, tá? Assim como eu falei no caso dos Stax SRL500, é um caso em que, assim, essa não é uma característica que eu costumo valorizar tanto, assim. Mas fazendo um AB é chocante, assim como eu falei no vídeo dos Stax, o quanto o HD800S é um fone mais holográfico, tá? O quanto ele mostra um espaço muito mais bem desenvolvido em termos de tridimensionalidade, né? A maneira como os sons estão distribuídos de um espaço maior. A precisão é semelhante, se bobear até o 99. O Empyrean é mais preciso ainda do que o 800, né? Em termos de recorte, posicionamento. Só que o Sennheiser é mais holográfico. Então, assim, é como, tipo, você tá ouvindo o Empyrean, tudo é muito definido, tá? Em camadas, o posicionamento é muito certo, mas tá tudo muito aqui, né? O HD800, ele expande muito, entendeu? O próprio Focal Clear MG, que nem é um fone excepcional em termos de expansividade nesse espaço, é mais interessante do que o Empyrean, assim. E essa é a única coisa que eu considero realmente, assim, que é uma limitação dele, tá? Se você quer expansividade na apresentação espacial, não é isso que você vai ter aqui.
Mas seguindo agora pro que, a meu ver, né, como eu falei, é o grande trunfo desse fone. Como eu falei, a resolução dele é absurda. E isso tem, em grande parte, a ver com os agudos. São agudos, cara... Eles, como eu falei, eles estão mais próximos de eletrostáticos pra mim, tá? São agudos que têm um grau de velocidade, de realismo timbrístico, de transparência, de brilho, que pouquíssimas vezes eu vi no mundo dos fones de ouvido. Assim, são agudos brilhantes. São agudos, assim, realmente, tipo, surreais, cara. Tá? Em termos de presença, eles são muito extensos. Tá? Eles vão, cara, tranquilamente aí acima do limite audível. E você sente esse brilho, que mais uma vez ele é meio que mais característico de eletrostáticos, tá? Que são muito precisos, são muito brilhantes, são muito claros. Então, assim, a quantidade de informações que você tem das suas músicas aqui é fantástica. E mais uma vez, assim, isso é o que eu acho mais incrível aqui, é você ter a musicalidade aliada à transparência absurda, entendeu? Me lembra em algum lugar tem a ver com o Audio Insomnium ST. É um outro fone que eu acho que consegue isso, entendeu? E, cara, acima aqui do Empyrean nesse aspecto, cara, só Sennheiser HE1 e HE90, né? Que por incrível que pareça, né? Tendo em vista que eu tô falando de um fone de 26 mil reais, são fones muito mais caros do que o Empyrean. Então, assim, eu não acho que ele vai ser visto como um fone... Talvez algumas pessoas podem achar que ele é um fone brilhante, assim. A sensação é de extensão, tá? É que os agudos, eles só vão. Assim, você não tem nenhum tipo de decaimento significativo, né? Então você tem, cara, timbre fantástico, detalhamento absurdo, transparência, claridade, muitas informações, muita precisão. Isso são os agudos do Empyrean. E eles compõem essa tonalidade que, como eu falei, é uma grande... É quase como se fosse um paradoxo, né? Porque é você ter essa musicalidade, envolvência e romantismo, né? Que naturalmente estão mais relacionados a fones um pouco mais fechados e apagados, aliada à transparência extrema, velocidade, resolução, né? Como você esperaria de um eletrostático, assim. Isso para mim é feito de fones de altíssimo nível, né? Normalmente, assim, em categorias inferiores. E categorias inferiores, como eu falo, até se eu for olhar, papo ali de $1.500, $2.000, tá? Porque, como eu já falei, Focal Clear MG, Sennheiser HD800, MF Verité, Dan Clark, em todos eles você tem que fazer uma escolha. Ou você tem a envolvência e o romantismo, ou você tem a transparência e a resolução. Claro que tudo isso pode estar presente em algum grau ali, mas assim, as duas características com tanta força, você vai ter que ter um fone aí realmente, tipo sei lá, né? Um Sennheiser HE1, um HE90 ou, pelo visto, um Meize Empyrean, tá? O Focal Utopia é um fone que eu acho que talvez tenha um pouco disso. Minha experiência com ele foi bem breve, mas eu acho que é meio por aí também. Então, concluindo, o Empyrean não é um fone perfeito, tá? Como vocês viram. Ele tem alguma coisa na tonalidade que pra mim não soa sempre como a parada mais natural do mundo, e a espacialidade definitivamente poderia melhorar. Mas isso não faz com que ele não tenha ganhado o posto de um dos melhores fones que eu já ouvi na minha vida, tá? Certamente o Empyrean é um desses. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.